Kotak! A história começa com um flashback para um MC que fez uma promessa a seu amigo de infância. O sonho fica preso quando ele acorda na aula de verão, o que faz sentido para um rapaz que dorme na aula estar na escola de verão. Algo é o amigo gotejador Toji e seu amigo de má qualidade Oculto não se surpreendem com isso. Dito isto, Oculto ainda dá aulas de Eratura para tornar-se melhor e seguir a carreira de magos. No caminho para casa, Eratura encontra inesperadamente seu amigo de infância Natsumi, o Pintinho do Sonho. Ele acaba se adaptando ao Pintinho, atacando seus níveis de beleza que, ironicamente, ela repetiu Clay antes de partir. No dia seguinte, os meninos se encontram com Oculto no festival. Ela promete a Eratura um beijo se ele ganhar um concurso do festival e ele ganha, mas infelizmente o homem continua recebendo os duendes enquanto o Pintinho o joga de forma provocadora. Os duendes continuam a vir, desta vez na forma de um humilde depois que Eratura lutou com Oculto sobre seu desejo de que ele se tornasse um mago. Suzuka entrou em cena pensando erroneamente que Eratura é Natsumi e pediu-lhe que a ajudasse com um certo ritual que ela quer realizar. Logo depois, o Birro de Investigação Mágica chega para levar a Nakustitia de Suzuka para o uso de magia proibida, mas ela utiliza Zoro, um familiar, para libertá-los, capturando Eratura no processo. Quando Shod chega, ela revela a verdadeira identidade de Eratura. Suzuka deixa o casal com uma mensagem para Natsumi, também passa um pouco de saliva com o homem principal antes de partir. Oculto revela que ela ama Eratura, mas acaba evitando no dia seguinte. Chi discute o que Suzuka queria de Eratura antes de ser chamada para conhecer Natsumi, o que foi um grande erro, pois o familiar de Suzuka estava dentro do estômago de Eratura depois que ela o beijou. Quando ele chama o nome de Natsumi, o bicho voa de sua boca assim como a mosca de Raven da boca de Naruto e rouba os poderes espirituais de Natsumi. Enquanto leva Natsumi para casa, Eratura encontra Suzuka e leva Natsumi a um oficial para confrontá-la. Suzuka revela que ela planeja fazer um ritual proibido usando os poderes de Natsumi para reanimar seu irmão mais velho com sua alma como oferenda. O homem tenta falar um pouco de bom senso a esta garota louca, mas todos nós sabemos que não se pode negociar com a louca, pois ela domina os mágicos agentes do Departamento de Investigação. Um agente do Departamento de Investigação Mágica, gravemente ferido, liga Suzuka. Em fúria, ela chama seu Jogberna para matá-lo. Eratura salva a vida do agente, mas como ele está prestes a morrer, Oculto se sacrifica para dizer Eratura. Agora, aqui está o pessoal do Kicker. Acontece que Oculto sempre foi uma pessoa familiar e não uma pessoa real. No entanto, o homem principal ainda sofre pela morte dela antes de fazer seu caminho até a Natsumi para se tornar familiar através de um ritual Sushi. Natsumi e Eratura fazem seu caminho até o santuário escrevendo um familiar na forma de um cavalo branco para deter Suzuka. Assim, ela enviou seu Jogberna e também deveria detê-los, pois o Jogberna forma uma barreira protetora ao redor do santuário. O casal luta contra os dois, enquanto Eratura desenvolve uma estratégia para superar o último. Durante a batalha, Eratura cai. Então Natsumi chama Oculto, o dragão guardião da família Tsushimikata, para salvá-lo. Oculto derrota o Azura e retarda com sucesso o Jogberna, permitindo que Eratura e Natsumi cheguem ao santuário, mas Suzuka os detém. Suzuka acaba por gerar um pulso espiritual que controla o corpo de seu irmão e acaba estrangulando-a. Eratura e Natsumi eventualmente salvam Suzuka e poupam sua vida, deixando-a chorar seu irmão adequadamente. Depois disso, Natsumi revela que o talismã familiar estava em tipo de manipulação, e o controlador de Oculto estava em outro lugar vivo. Em Tóquio, Eratura se encontra com Natsumi após se matricular na Amil Prep School. Ele transmite a impressão errada de que ele sabia que Oculto era Natsumi o tempo todo. Eratura não percebe que a Natsumi guardou sua fita. Quando Toji parece ter se matriculado também na Amil Prep School, os dois agem muito familiarizados um com o outro, revelando que Toji sabe que o controlador de Oculto era Natsumi. Na iminência de fazer uma conexão, Eratura e Toji partem com a Natsumi. Como Toji disse, o estúpido Eratura se encaixa bem no homem principal. Dito isto, os rapazes chegam à Academia Mil, e são saudados pelo Shikagami feito pelo homem que guarda a entrada, Alpha e Ômega. Pouco depois disso, os dois se encontram com o diretor da academia, Miyoko Hashi. Os três discutem Natsumi e seu ancestral Yaku e a suposta conexão entre os dois. Eratura e Toji, em seguida, encontram-se com o professor Jin Sensei, seu Home-Run. Ele os leva para a aula onde os dois se apresentam aos novos colegas de classe, ou surpresos desde que os dois se transferiram meio ano depois, quando o novo mandato começou. Miyoko Kourashi, a neta do diretor, está irritada com isso e tem uma breve discussão com Natsumi. Depois disso, Eratura e Toji fizeram amizade com seu novo colega de classe Tema. Ele lhes dá algumas informações sobre Miyoko e o atual clã Kourashi. Mais tarde naquele dia, Eratura conhece seu Shikagami Kan, que é muito fofo. Enquanto Kan demonstra o que ela pode fazer e como sua história funciona, Natsumi entra no pior momento possível. E deixe-me dizer-lhe, quando alguém é pego com um Molei Nu, a única coisa que vai acontecer é ser eletrocutado. No dia seguinte, Eratura não está prestando atenção na aula, então Idoko sugere que a classe deve abandonar aqueles que não conseguem acompanhar seus estudos. Sensei, por outro lado, diz a eles que ainda ajudaria os alunos apesar das rígidas regras da academia. Isto irrita Idoko.
De repente, quem aparece com sua espada apontada para Boba por Badminton Eratura. Por sua vez, Kyoko convoca seu Shikagami. Vendo isto, Jin sugere que eles tenham um duelo de Shikagami, um duelo de familiares. Eratura pede ao professor que encante seus kits para que possamos participar da batalha ao lado de Kan. Durante sua luta com Eratura, Kyoko lembra-se de sua promessa de infância a seu filho Tsushimakata. Depois deste flashback, a espada de madeira de Eratura estoura devido à sobrecarga de carga. Jin sensei para o duelo depois de ver Eratura perder. Entretanto, devido a seu duelo contra Kyoko, Eratura torna-se popular em sua classe, o que perturba Natsumi, e o rapaz com a espada pega nela, assim como pega a rainha Bushi de 7 horas. Natsu então convoca seu dragão Shikagami oculto, matando o falso Kakajoki. Mais tarde, Kyoko confessa que gosta da Natsumi e quer que Eratura ajude a começar a namorar a Natsumi. Eratura fica surpresa depois de ouvir isso, pois não pode dizer a ela que Natsumi é uma menina fingindo ser um menino. Após a conversa deles, Eratura tem um flashback de uma menina, a quem ele fez uma promessa de que a menina parece uma Kyoko mais jovem, mas ele não percebe que era ela no momento clássico Eratura estúpido. Alguns dias após o incidente, Eratura é vista pela escola da mãe do dormitório com um Shikagami que parece a Natsumi com um corpo masculino. Eles entenderam mal a situação e tiraram suas fotos juntos, envergonhando Eratura. Estranhos rumores espalhados por toda a escola sobre Eratura e Natsumi, que agora inclui Toji, graças às mães do dormitório. Para limpar sua cabeça, Eratura planeja ir às compras em seu dia de folga. Como Toji tem planos, ele sugere que Eratura e Natsumi vão juntos. Isto faz Natsumi feliz, pois ela considera isto como um encontro com Eratura. No dia seguinte, enquanto procuravam uma loja fechada, os dois se perdem e acabam em um hotel amoroso onde se escondem da mãe que os persegue no dormitório. Enquanto o casal compartilha um momento de luz, Kan aparece e diz que as damas estão sendo ajudadas por Kyoko e Tema. Entretanto, isso não assusta Natsumi, pois ela acha que pode lidar com elas, mas quando Jin aparece, ela perde toda a esperança. Eratura pede ajuda a Toji, e os dois escapam graças a ele. Mais tarde, eles se encontram com Jin e outros. Infelizmente, as coisas não vão bem para Eratura quando ele é incompreendido novamente estando junto com Kan no quarto de hotel. Cara, este cara nunca tem uma pausa. Mais tarde à noite, Jin localiza e captura com sucesso o lunático de antes. O diretor também aparece controlando seu Shikagami de captura, e ela confirma a conexão do cara com o sindicato dos chifres gêmeos. Pouco depois disso, vemos um velho chamado Ashilduman balançando algumas sombras de rabo fresco, discutindo com um homem sobre a situação limitada. O homem afirma que ele não quer se envolver com o conflito do sindicato dos chifres gêmeos. Ele também parece estar interessado no filho da família Tsushimakado, Eratura. Enquanto ele está prestes a deixar o velho, é revelado que falta um braço, e essa pessoa é o verdadeiro Kakajoki. 6 meses se passaram desde que Eratura e Toji se matricularam na Amil Academy, e os alunos se preparam para seus exames de final de ano. Natsumi está tentando fazer com que Eratura passe em seus exames, ajudando-o em seus estudos. Em seu segundo duelo com Kyoko, Eratura consegue vencer um de seus 2 Shikagami. Toji encontra Miyu em seu quarto, onde ela discute o exame prático que será a purificação de um desastre espiritual simulado. Ela lhe fala sobre este exame, pois acha que Toji tem uma deficiência neste exame por ter sido vítima do desastre espiritual que aconteceu há 2 anos. Enquanto isso, Jin está se encontrando e Amami da agência Miyu. Amami, Jin e a atual investigadora do sindicato Twinhorn. Em qualquer Eratura discutem os planos do Twinhorn Syndicate, a organização por trás do desastre espiritual de 2 anos atrás. Ashi Dumi, um membro do sindicato Twinhorn, apressou-se a conduzir um novo desastre espiritual. No dia seguinte, o exame prático simulado de desastre espiritual realizado não correu bem, pois um novo tipo Quimera 01 apareceu no local do exame devido ao miasma ficar mais forte. Ao perceber o perigo, Natsumi convoca o culto que expulsa o miasma e mantém seus colegas a salvo. Então um astro do rock chamado Raj entra em cena enquanto persegue a coisa nova e feia de gorila que eles despistam no local do exame. Embora seja suposto ele estar com um bom rapaz, ele certamente não age como tal, especialmente depois de chutar o homem principal embora. Para então agarrar Toji que está sofrendo por causa do forte miasma, revelando que ele é um meia-lessa. E assim mesmo, o garoto legal fica cada vez mais frio a cada minuto. Em um flashback, Toji se lembra de seu passado quando recebeu tratamento do pai de seu retorno. Há 2 anos, Toji estava possuído pelo mesmo ogro que causou o desastre espiritual. Toji é mais tarde internado no hospital, mas desaparece após recuperar a consciência. Enjuru e seu Shikigami, par de Kerazu Tengu, chegam ao cenário de um crescente desastre espiritual. Ele enfureceu-se com a suspeita de que o sindicato Twinhorn causou o evento. Os dois deixam o local do evento para ir atrás do novo. Natsumi concorda em ajudar a agência Omu, usando seu dragão oculto para ajudar a combater o desastre espiritual Teama. Kan e Erotora procuram por Toji, enquanto Natsumi e Kyoko encontram Zenjuru. Mais tarde, Erotora encontra alguns estranhos, mas Kakakuki chega e ajuda um irmão. Antes de desaparecer, Kakakuki conta a Erotora sobre o paradeiro de Toji. Enquanto isso, Reiji e Ivo tentam derrubar o herói de Camera.
De volta ao lado do menino, Erotora explica que Toji não pode matá-lo porque Toji ama seus amigos. Sim, o poder do bromance, senhoras e senhores, nada pode vencê-lo. Enquanto Maria está fazendo uma barreira especial para conter o herói de Camera, Okuto atrai o novo para a barreira. Mais tarde, Shigeru lança um feitiço que faz com que o herói de Camera avance para um fenômeno de fase 4. Após testemunhar o herói de Camera progredir para um fenômeno de fase 4, o novo começa a fugir com Natsumi e Zenjuru e a perseguição. De volta ao hospital, Toji acorda e descobre que a vozinha está ao seu lado. Nil lhe diz que ela soltou seu Celobris antes de ir ao exame para que ele possa controlar o ogre em vez de suprimi-lo. Reiji, Ivo e outros exorcistas de Omuji estão purificando o herói de Camera. Enquanto isso, Enjuru e Natsumi são detidos por Shiro e sua perseguição. Zenjuru enfrenta Shiro, enquanto os outros continuam depois do novo. De volta ao hospital, Tema conforta Toji e lhe diz que ainda considera Toji um amigo antes de entregar-lhe a arma de Aras para entregar quando ele chegar ao local mais tarde. Após uma batalha intensa, eles são bem-sucedidos na purificação do monstro. Raiva e comentários, como suas ações farão com que Natsumi seja famoso entre os seguidores do Yakov e os reanimarão. Em seguida, ele marca como este grupo é muito interessante. Enquanto se apoia com um sorriso em seu rosto, ele sente uma bengala nas costas. Ele sombreia a bengala, ele se esgueira atrás dele como um verdadeiro chefe, dizendo ao cara das costas do Susi que ele colocou dezenas de feitiços sobre ele que encontrarão tempo para pesquisar para remover e depois o chora para ficar longe de seus alunos. Zenjuru também chega para limpar o ar e lhes diz que não conseguiu levar Shiro sob custódia, já que ele havia colocado um feitiço estúpido sobre si mesmo e morrido. No entanto, a chegada mais dura de todos eles foi a do velho. O trio sentiu a poderosa presença de Asia Duman, com o carro voador Kejina. Duman disse às crianças que planejava recuperar o novo para si mesmo, mas agora ele não pode depois daquele excelente ritual de purificação. O grupo perguntou sobre seu nome quando ele disse que a área tremia e ele desapareceu. #estremece. Mais tarde, Arada, o cara com a polícia, é visto realizando o ritual do Tazin Filcon, agradecendo a Shiro por seu trabalho. Um mês após o desastre espiritual, é realizada a cerimônia de admissão da Academia Unil e a Loli Suzuka, a favorita de todos, se inscreve. Ela nota Erotora e a cerimônia e declara que ele foi seu primeiro beijo, o que faz com que ele seja bombardeado com perguntas. Zenjuru diz a Gen que a agência Unil matriculou Suzuka na academia como sua penalidade pelo incidente que ela causou no ano passado. Natsumi fica preocupada porque Suzuka viu seu vestido como uma menina durante o incidente do ano passado, então ela continua a se esconder de Suzuka sempre que aquela saia passa. Enquanto procurava por Suzuka, Erotora encontra um estudante sênior em comum do terceiro ano que parece interessado em Kan. Mais tarde à noite, Suzuka revela a Erotora que a agência Unil selou a maior parte de seus poderes mágicos e lhe deu uma penalidade de permanecer na Academia Unil por 3 anos. No dia seguinte, ela continua querendo conhecer Natsumi. Turgi sugere a Erotora que lhe fale sobre as circunstâncias de Natsumi em relação à tradição familiar de se vestir como um menino, para depois levar a Loli a um café para conversar. Ela chora que apesar de ter matado Kudo, Erotora faz um apresentador. Erotora liberta Suzuka da culpa quando lhe diz que o Kudo era um Shikigon e controlado remotamente por seu usuário. Após sua conversa, Suzuka percebe a presença de Natsumi e rapidamente a reconhece como a garota que usava roupa de sacerdotisa. Após aprender sobre o verdadeiro gênero de Natsumi, Suzuka continua a intimidar tanto Erotora quanto Natsumi, embora ela opte por não revelar o segredo a ninguém. Entretanto, um dia, quando o casal não atende os telefonemas da rainha, Suzuka decide investigar os quartos de Erotora e Natsumi como um castigo. Natsumi se torna muito relutante e defensivo, desencadeando uma pequena luta mágica. Termina com Natsumi sendo amarrado. Agora dentro de seu quarto, Suzuka nota uma barreira colocada no armário de Natsumi, então ela começa a quebrá-lo, mas Natsumi convoca o Kudo e acaba com a situação. No dia seguinte, Erotora percebe que Kan ainda está em sua forma física e não pode se transformar de volta. A seu ciúme sugere que a culpa foi de Natsumi e Suzuka devido aos feitiços usados no incidente do armário. Suzuka e Natsumi se recusam ambas a pedir ajuda do professor. Kan quer seguir Erotora pela escola, então ela se disfarça vestindo o tigre favorito de Erotora em jaqueta impressa. Ela causa problemas no refeitório e é confundida com o Shikigami de um tigre não identificado, então a escola emite um aviso de tigre e liga para a agência Omu pedindo ajuda. O diretor e a Zenduru concluem que alguém disse que o Shikigami de um tigre atacaria os alunos. Ao escutar, Suzuka decide ajudar Kan a escapar usando um feitiço de invisibilidade sem citação, o que não tem nada a ver com ser invisível, mas vamos jogar junto. Eles ficam nervosos com Zenduru, que os ataca imediatamente sem olhar muito para o que ele está atacando. Por sorte, eles conseguem escapar, mas o casaco de Erotora é destruído. Suzuka, Kan e Erotora é repreendido por Jin, mais tarde ele ajuda Kan a se livrar de sua forma física. À noite, Suzuka vê dormindo com um tigre de um olho mais um brinquedo, o que significa que ela se apaixonou pelo homem principal, cujo sobrenome significa tigre. A classe inteira de Erotora vai para um campo de treinamento Shikigami em algum lugar nas montanhas. Suzuka também participa da excursão, muito para o desânimo de Erotora e Natsumi. Terji então pede a Suzuka uma parceria para se defender contra os devotos Yaku depois de Natsumi.
Ela cumpre o que levou Natsumi a perguntar a Suzuka se ela é a reencarnação da Yaku. Suzuka acredita que Natsumi é, mas não pode ter certeza. Ela lhes fala do Código do Corvo, uma ferramenta espiritual que Yaku usava e que é a única maneira de descobrir se Natsumi é a reencarnação dele. O sensei de Jin e o diretor escutam a conversa deles. Jin acredita que o verdadeiro Código do Corvo é uma academia Omu, e o da agência Omu é apenas uma réplica. No dia seguinte, Eruvalra é detido por Kyoko, que quer saber se ele realmente gosta de Suzuka. Ao sentir um distúrbio na força, Suzuka corre por cima cortando a combinação para depois se queixar de como Erotora gosta de Okuto e não dela. Erotora conta a Kyoko sobre como Okuto era um Shikigami controlado por alguém de fora. Assim, Kyoko especula que o controlador de Okuto teve que ser muito poderoso para fazer Okuto parecer uma pessoa real por tanto tempo. Mais tarde, na viagem de ônibus para casa, Erotora percebe a fita rosa no cabelo de Natsumi. Ele usa ao máximo seu cérebro de macaco e percebe que é a mesma fita que ele ganhou para Okuto na feira. De volta aos negócios sérios, vemos o ogro lendário de um braço falando com o do homem, que está prestes a fazer sua jogada. Enquanto isso, a estúpida Tori sonha com os tempos que passou com um pintinho de cabelo curto, imaginando se Okuto fosse Natsumi. No dia seguinte, a classe está treinando para controlar sua energia e, claro, o homem falha e Kan sai para ajudá-lo. Mas o que foi engraçado foi ver seu amigo de 4 olhos também falhar em segundo plano. Enquanto isso acontecia, Toji estava conversando com Natsumi, encorajando-a a confessar seus sentimentos diretamente a ele. Rápido, vemos Temo caminhando sob a chuva, contemplando se ele está apto a ser um mago de maçã. Quando chega em casa, ele vê o investigador do crime esperando por ele para pedir sua ajuda. Mas o garoto diz a ele para se fuder respeitosamente para que o cara saia e passe um feitiço nas calças do garoto. Na outra ponta, um mesmo feitiço se transforma em uma coruja na frente da agência. A coruja lhes diz que o do homem vai atacar amanhã em busca do Código do Corvo. No entanto, assim como Jin, o garoto legal do Devon General acredita que o verdadeiro Código do Corvo é uma academia em pé, e o da agência em pé é apenas uma réplica. No dia seguinte, Eritora e Natsumi caminham juntos, com muita tensão sexual entre eles. Ultrapassando esta interação incômoda, o grupo vê a notícia da agência sendo atacada por dezenas de aranhas para depois cortar para o velho você chegar de uma maneira legal de brincar. O velho G vai lentamente até o campus para ser parado pelo diretor, familiarizado com o fato de que eles os alcançam. Mas a velha senhora não conseguiu dissuadi-lo de sua invasão, então ela ordena às estátuas de leão que segurem a porta. Mas a velha G tem truques na manga, ou melhor, cuida desta manga, ativando o feitiço. Ele entrou às escondidas nas aranhas, conseguiu invadir o prédio. O diretor familiar chega ao grupo e lhes diz para irem até o prédio do telhado, de modo que eles assustam para encontrar o diretor sentado em alturas diferentes. Eles ouvem uma gargalhada de longe. O velho G está aqui. Do homem quebra facilmente o selo. O diretor pergunta se ele encontrou o que está procurando. Ele responde que não, antes de morder o dragão e ameaçar tomá-lo como seu familiar. De repente, Jin aparece das sombras vestindo um pano tradicional. Ele classifica do homem como mestre por respeito, e eles se lembram do encontro anterior que deixou Jin com uma perna. Eles conversam um pouco antes do início da desforra. Jin atira a aranha em seu caminho e depois salta para as crianças, retira o selo dos poderes inferiores e lhe diz para colocar uma barreira em torno deles, depois salta de volta do combate moral. Jin começa a usar os elementos como se fosse o maldito avatar. Quando parece que o velho G tem a vantagem, Jin revela que não estava lutando com ele para derrubá-lo, mas para chegar ao dragão e libertá-lo. Jin lança então um feitiço que soa simples, até que Shadow puxou uma folha de bambu que impulsionou o poder do feitiço e mudou completamente pegando o G desprevenido e prendendo. Entretanto, não é suficiente manter uma chave de cima como do homem trancada quando o velhote foi para a velha escola, e usou a força Bru para romper a gaiola enviando poderosos feitiços em direção a Jin, que luta para trás, fortalecendo o feitiço com sua força vital como um preço. Quando a poeira assentou, Jin estava de pé com o cabelo branco, enquanto o velho G estava de pé com o pescoço quebrado, confirmando as suspeitas de Jin de que do homem não é um homem, mas fantasmas. Ele arranca pássaros para purificar aquele velho rabo fantasma como se fosse um desastre espiritual. Não basta, então Jin se atira a ele, movendo as brigas para as ruas para proteger as crianças, e nas ruas, o empurrão termina quando Kit Frio chega ao local em sua motocicleta, cortando G ao meio. Os meninos dizem ao do homem que se ele responder a pergunta deles, eles protegerão seu espírito em sua jornada. As 40 conversas e a explosão acontecem e o do homem é soprado para fora da vista. A pessoa por trás dele é o investigador. De volta à velha G-Crip, vemos a garota Lolacon lendo um ritual. Ela ouve um som vindo de uma caixa de selos, ela abre, e a luz sai. Nos dias seguintes, Herbatorra e o Gruber são a agência. Eles ficam surpresos quando ele tenta fazer o feitiço. Jin fez como esperado, o loirinho falhou, já que ainda não conhece o básico. O cara que está treinando a tora da escola de nosso menino por ser um imitador. Maxime diz ao treinador para extrair seu próprio negócio, e então eles saem. O casal vai até o telhado para verificar o altar, depois encontram um pintinho de cabelo rosa.
Ela explica a história do altar na escola, então no dia seguinte o casal ao lado de Toji vai até a biblioteca para descobrir o que aconteceu no passado. Os rapazes procuram pistas, mas não encontram nada, então mudam de ideia e procuram o livro de graduação para verificar como seus professores parecem mais jovens. Nele eles tropeçam no nome Ryo Sadami, enquanto discutem esta descoberta com um grupo que se depara com a garota Lolakon. Ela passava em um carro sendo conduzida por um familiar, sentada nas costas de uma criança balançando as velhas camisas de... No hospital, Dezin diz a Viterheired que ele estará procurando as toupeiras do sindicato e as revelando para a luz. O grupo que chega ao hospital para checar o professor deles. Dezin visitando Jin confirmou as louras suspeitas de que seu professor era um general divino. Quando Jin tenta fazer o jogo, o velho confirma, e as crianças perguntam por que ele deixou os generais divinos. Toji, tendo ligado os pontos, explica que ele deixou a agência para entrar na escola e cuidar do Natsuma. Eritor perguntou sobre Ryuba Flynn Jin. Ele lhes disse que essa pessoa real era seu colega de classe, como diz o livro, mas ao contrário do que diz o livro, Ryu era conhecido como Suzu, o que faz o homem principal pensar em Suzu como a garota Lolakon. Tendo a batida começado, a agência envia seu general holandês de surpresa para guardar as crianças. As batidas estão ocorrendo nos escritórios do governo, então os membros do sindicato começaram a correr. Enquanto isso, as crianças estão sendo lavadas por Raji familiar, o que arrepia o homem principal. Então ele vai dar uma volta por dentro onde encontra Raji que pergunta como Jin está se saindo, assim como o que aconteceu durante a batalha. Então Stupitora lhe conta os detalhes e quando a combinação inicial termina, o roqueiro dá ao homem principal alguns conselhos de carreira em sua forma retorcida. De volta com as batidas, o Popó está encurralando a filial que os membros do sindicato estão segurando. A equipe do grupo lhes diz que sua única saída é desencadear um desastre espiritual. Assim, os lacaios são bombeados e correm para fora enquanto o Alpha recebe um telefonema do treinador para preenchê-lo com algumas informações. Então ele recebe outra chamada enquanto corre de Arada que lhe pergunta sobre o plano antes de descartar o guia, não deixando nenhuma ponta solta que lhe prenderia pistas. Entretanto, todo o planejamento e cálculo se revelam inúteis quando Dazin já os viu através deles. Os dois se envolvem em um showdown mágico. Fora de classe no departamento de feitiços, Arada convoca sua conhecida classe alta que apanhou o velho desprevenido. Então, o velho convoca seus defensores. No entanto, é em vão, pois os defensores de Arada são mais fortes. Quando o familiar vai dar o último golpe, Arada o detém e se aproxima para falar com o velho. Dazin começa a fazer perguntas que são respondidas à esquerda e à direita. Sub-me, Arada sente algo errado e se pergunta por que ele está respondendo à pergunta do velho. É aí que ele percebe que estava sob seu feitiço. Um feitiço de ilusão que o velho colocou sobre ele com seu fã. Depois de derrotar o jovem inconsciente, ele se transforma em um pintinho quente, o pintinho de cabelo rosado de antes, para ser mais preciso, chocando o velho. Enquanto isso, do outro lado, o treinador Du se revela como um membro de culto ao grupo. No entanto, ele é um membro de culto respeitoso quando Nashumi se recusa a cumprir com suas exigências, ele vai como se fosse compreensível ter um bom dia. Infelizmente, o mesmo não pode ser dito a ele, pois Xavier entra e corta o homem. Então começa um desastre espiritual na filial da agência Unui. Erotora, Natsumi e os outros lutam contra Xavier. Eles usam feitiços múltiplos, um dragão e meio ogro que, em vez de atrasar o homem louco, o deixou mais furioso. No processo, o verdadeiro gênero de Nashumi é revelado na frente de seus amigos e outros estudantes. Frustrado de sua fraqueza, Arunora canaliza sua raiva e olha profundamente dentro de si mesmo, conseguindo explorar o poder da marca estrela que ela lhe deu anteriormente. Ele percebe que agora pode sentir o tipo de espírito que o cerca e como combatê-lo. Ele derrota Xavier usando o feitiço de Jin e outro feitiço que ele copia de Rajin, que era meio poético desde a última palavra que Xavier disse que era o nome de seu mestre. Mais tarde, Dazin conversa com o chefe sobre Soma, assumindo que ela faz parte do sindicato dos chifres gêmeos. Soma entra na sala e Dazin descobre que o chefe também está trabalhando com ela. O velho lhe diz o que sua mãe pensa sobre suas ações, então o chefe responde que não é seu deus nos negócios. Dazin olha para uma chamada que ele ignorou antes da mãe do chefe, percebendo que ele fudeu as últimas palavras que ele disse. Quem imaginou que a primeira vez que eu ignorasse o chamado de uma senhora seria minha última? Depois de matar Dazin por saber demais da Soma, o chefe concorda que é hora de tentar transformar Natsumi em Yaku, usando o código Raven. Alguns dias depois, as aulas da escola retomam como de costume. Suzuka persuade Korashashi a fazer as pazes com Natsumi e Erotora, apesar da decepção de Korashashi por todos eles terem guardado os segredos dela. Erotora fala com Kyoko que percebe que ele é o único de suas lembranças de infância. Mais tarde naquela noite, o agente geral divino vai prender o pai de Natsumi, mas o homem está sendo protegido por um antigo agente geral divino e um fazendeiro de operações. Vendo que a senhora Plana não tem chance de vencer, o general com o cabelo ente entra e mesmo sabendo que o trio pessoalmente tem ordens para obedecer, no dia seguinte, a casa Sotimikato é encontrada para ser queimada. Com o pai de Natsumi em nenhum lugar a ser encontrado. Mais tarde, Jin é abordado pelo recém-reincarnado Ashia Duma, que veio para dar a Jin sua recompensa por tê-lo superado.
Jin faz perguntas que ele tinha em mente para confirmar a conexão entre o sindicato das buzinas gêmeas e a sede da nova agência, e depois de respondê-las, pouco ela colocou seu número no telefone de Jin se ele alguma vez precisasse de ajuda. De volta à escola, Soma chega ao campus e pede a única garota peituda da série para mostrá-la. Depois de saber sobre o incêndio, Soma revela a Natsumi, Erotora e as outras que está ligada à agência de viagens. O trio está estupefato, mas não completamente revoltado com o novo pintinho, pois ela não se deparou com o que eles chamam de lunático. Ela pede a Natsumi um duelo para citar sem citação para reforçar seu novo vínculo. Se você pensar nisso objetivamente, é um teste para ver se Natsumi é digno da reencarnação de Yako ou não. O novo pintinho perde o controle e começa a enfeitiçar um feitiço que só afetou o homem principal. Jin Sensei intervém para acabar com a luta quando percebe que a energia espiritual de Erotora parece incomum. Mais tarde, Natsumi faz as pazes com Kyoko e eles reconhecem que serão rivais para a atenção de Erotora. O diretor conversa com Jin Sensei sobre sua demissão como professor e o trabalho independente nos bastidores novamente. Ela se oferece para proteger o lugar de Natsumi e Jin, mas também fica chocada quando Jin revela que Natsumi é uma menina. Enquanto isso, o chefe Kurashashi é mostrado conversando com um homem que está ligado a Soma. Ele afirma ser Yashahara, um dos Paubiarers imperiais que a Soma pode convocar. Soma entra com Mudo Bei, o outro Paubiarer. Ela questiona se Natsumi pode se tornar seu camarada para então ficar muito entusiasmada, a qual lhe é apresentada com um pacote que presumivelmente contém o Ravencroad. Entusiasmada, ela chama a senhora Bugba para lhe pedir um ato como pacificadora entre ela e Natsumi. Bugba diz com certeza antes de revelar a reviravolta chocante de que Natsu é uma garota. Em um sonho, Natsumi relembra sua infância revelando suas tentativas de estar perto de Erotora através de Okuto. Mais tarde, o grupo vai ao festival de fogos de artifício. Enquanto Natsumi e Erotora estão sozinhos juntos, ela começa a contar-lhe sobre Okuto. A conversa é interrompida quando Soma chega. Agora é aqui que a nova garota se torna a pior garota da série. Soma explica a conexão de sua família com Yaku, revelando que Erotora é a verdadeira reencarnação de Yaku. Ela solta o Ravencroad, mas ao invés de se fixar nele, começa a possuí-lo. Natsumi tenta parar o processo, mas ela é parada pelo familiar que lhe dá um chute no traseiro escamoso do dragão. Neste momento, todos os outros já chegaram ao local e seguem Erotora para detê-lo. Natsumi se lembra de todos os eventos em dia e percebe que o feitiço da estrela que ela colocou sobre ele não lhe deu poder espiritual, apenas metade dos mortos-vivos que o pai colocou sobre ele selando suas habilidades naturais. Ela decide desfazer completamente o selo para que o poder espiritual de Erotora possa assentar. E ela o faz da maneira mais elegante, descendo para beijar o homem principal. Depois de fazer isso, o Ravencroad deixa de possuí-lo. No processo, porém, Natsumi é fatalmente ferido, mas consegue dizer a Erotora que o ama antes de falecer com um sorriso no rosto. Erotora foge do corpo de Natsumi, enquanto Toji e Suzuka o seguem, tentando falar com algum bom senso sobre sua alma saudadora, chocando-se com o prédio vazio que eles encontram Darunji Shido, alguns como alguns conhecidos. Suzuka reconhece que ele é seu pai, embora ele tenha morrido e sido trazido de volta à vida. Ele tenta persuadir Erotora a se juntar ao sindicato dos chifres gêmeos, mas o grupo declina e o envolve em uma luta mágica de punhos e deixe-me dizer para um homem morto que este cara pode se mover como uma borboleta e picar como uma abelha. Não querendo continuar a luta, Shido oferece o ritual do Taz em poucos Kun para trazer Natsumi de volta à vida como uma noiva. Ele parte antes que a agência Omu pegue Erotora para ser interrogado. Toji e os outros esperam na agência Omu para explicar o que aconteceu com o diretor. Ela conversa com Zinjero e eles dizem que vão tratar das coisas. Toji e os outros decidem voltar à agência Omu mais tarde para ver Erotora, uma tentativa de recuperar o corpo de Natsumi e caso haja alguma chance de ressuscitá-la. Enquanto isso, Jin Sensei chama o velho G, ou melhor, o jovem G Agarashi Aduma, e pede sua ajuda para atacar a agência Omu. Uma ajuda bem necessária, já que ele estará enfrentando Rokugo e Reiji depois que o chefe o recrutar novamente para lutar contra Shado. Na agência, Erotora conversa com o chefe Kourashi e Yashimaru sem ressuscitar Natsumi com o ritual Tazin Filkun. Enquanto as conversas acontecem, Mestre Duma e Shado chegam ao local para iniciar sua invasão. Duma envolve a construção dos espíritos de seu eu mais velho. Um dos generais divinos sai para defendê-lo, mas como sua especialidade é criar barreiras, ela falha. Assim, seu superior, conhecido como Demônio da Chama, entrou no ringue em seu pano tradicional. O homem da represa é tão legal ver todos respeitando quão poderoso Duma o chama de mestre e vestindo um pneu adequado para a luta contra um homem de calibre. Entretanto, o que era mais legal é ver o choque de todos como Jin conseguiu recrutar uma unidade tão absoluta para ajudá-lo. Falando sobre o homem enquanto ele se dirigia para o escritório, Jin foi parado por Reiji, que estava muito ansioso por esta luta. De volta à situação de Tora, ele quase concordou em cooperar com ele, mas então Kan apareceu e o convenceu a não confiar em pessoas tão sombrias. Ela assegura a ele que se ele for a reencarnação de Yaku, você encontrará uma maneira de reviver a sua amada. Vendo seu plano pacífico descer, os lunáticos da agência foram restaurados à boa e velha violência. Felizmente para Tora, ele recebe ajuda de Aranha segurando uma ventoinha que pertence ao velho mulherengo.
Embora não tenha sido suficiente para libertá-lo, o amigo mais frio veio em seu socorro, aumentando as chances de sucesso. Um flashback revela que os Sus são dirigidos Tema vão sozinhos à agência e mostra como Tema se infiltrou sozinha na agência Omu e foi ajudada por uma aranha mágica. Um dos feitiços que sua mãe desenvolveu quebrou o selo no casaco do corvo também como esperado. Dazen ainda está vivo, pois ele estava controlando a aranha. De volta à ação, Jin Sensei derrota facilmente Reiji, mas como o homicida de cabeça quente está agora admitindo a derrota, Jin decidiu quebrar a maldição que colocou sobre ele antes. Um feitiço piscante que ele colocou em seu Sub-Blastro dizendo-lhe que se for apropriado para um pretensioso que usa Sub-Blasts dentro. Toji recupera a Erotora do chefe Korashashi e Yashimaru. Eles se encontram com Suzoka e Kyoka do lado de fora. Tema aparece com um casaco Raven e todos eles conseguem fugir da agência Omu. Tema relata que Suzu pode ajudar com a degustação no ritual Fu com ser Erotora optar por fazer o que ela diz que fará. Jinjaro e Jin Sensei aparecem depois de ouvir seu plano. Jinjaro planeja impedi-los de usar magia proibida contando-lhes sobre seus perigos e como ele come uma alma lentamente fazendo com que o grupo reconsidere suas ações. No entanto, Kyoko consegue entrar em um estado de leitura de estrelas pela primeira vez que lhes diz que o que é proibido pelo homem. Acrescentando que ela ainda vê Natsuma como estrelas e que ela está esperando por Erotora. Chocada pela leitura das estrelas, o grupo decide avançar com um plano que o garoto legal tenta detê-los, mas Jin intervém ajudando-os a fugir. São mostradas as lembranças de Yaku de ter encontrado Kan com Ishimaru. Atualmente, Erotora continua sozinho a recuperar o corpo de Natsuma. Ragen interceptou. Não tendo conseguido todas as lembranças anteriores de sua vida anterior, nosso menino é facilmente espancado. Um Kan consegue aliviar um pouco o calor atacando o menino de pedra no chão. Infelizmente, ela é chutada de lado e apunhalada para que Erotora vá salvá-la. No processo, ele perde o olho e também é chutado de lado inconsciente. Para piorar a situação, chamou Shever para sair e matar o homem principal. E Reijikon decide em liberar o selo sobre ela para que ela possa ter acesso a todo o seu poder. Ela se transforma em uma versão adulta de si mesma, Ishimaru, e deixe-me dizer-lhe. Embora a versão anterior tenha sido melhor desenhada, esta versão pode chutar alguns traseiros, já que ela pode lançar algumas chamas ardentes e escudos perecíveis com seu arco energético que dizia ser ainda uma luta de 1 contra 2 e Kan não consegue acompanhar um general divino enquanto tenta proteger seu mestre de Shever. Felizmente Kaku Yuki aparece a tempo de pegar a espada com uma mão. Vendo Raji, um dos mais velhos, segurar seu familiar e sair para lutar outro dia, terminando a luta com os dois leais subordinados curvando-se diante de seu novo mestre reencarnado mostrando sua lealdade a ele. Os três continuam e encontram Natsuma e sendo guardados por Suzu, que pede desculpas por seus erros, dizendo que ela não queria que as coisas acabassem desta maneira. Mas o homem principal que amadureceu após os últimos acontecimentos não se importa com o que ela diz e simplesmente leva seu filhote pacificamente para realizar o ritual de Tazi e Fukun. Kausvari vemos Jin dirigindo um carro com um G nas costas, ele pede para ser condenado e se tornar seu familiar e este último concorda. De volta à gangue principal, os amigos de Eritor estão esperando para ouvir dele, eles recebem apenas um telefonema vago de Suzu dizendo que o ritual funcionou. Eritor é mostrado novamente com Natsuma, o tempo suficiente para que ela repita que o ama e para que ele a beije. Ela supostamente se afasta com Eritor, prometendo que ele a verá novamente antes de partir para o nascer do sol com Ishimaru e Kakayuki seguindo-o como seus leais súditos.